Tem muita gente que não recebe de Deus. Ele vem num culto e às vezes ele chega vazio. Será que uma pessoa que chega na igreja vazia, será que ela pode voltar vazia para casa? Sim, ela pode. E infelizmente, a grande maioria vem para a igreja, louva a Deus, canta, recebe a palavra e volta vazia. Porque quando a gente volta do mesmo jeito, aquele momento de adoração, aquele momento de louvor, aquele momento da palavra não fez diferença nenhuma na nossa vida, não recebemos nada para aplicar na segunda, na terça-feira, não recebemos nada que tenha mexido com o nosso entendimento, conhecimento e consequentemente com as nossas emoções, eu volto do mesmo jeito. Mas por que as pessoas vêm na igreja, onde a presença de Deus está pela reunião dos teus servos, e volta do mesmo jeito? Pelo mesmo jeito em que uma vez Jesus caminhava em direção a uma casa de um homem chamado Jairo, porque a filha do homem estava morrendo, mas no meio do caminho, uma mulher tocou em Jesus, e ele parou e disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E os discípulos olham para Jesus e falam: mestre, mas como o Senhor pergunta quem me tocou? Porque quando ele disse alguém me tocou e quem me tocou, todo mundo estava tocando. Porque só aquela mulher recebeu o milagre? Porque aquela multidão estava ávida por milagre, aquela multidão queria também uma bênção, mas ele para e uma mulher entre a multidão recebeu o que a multidão não estava recebendo naquele momento. Aquela mulher era especial, ela era diferente, ela tinha a carteirinha do fã-clube de Jesus número 1? Não, ela simplesmente tinha algo que muitos cristãos não têm nos dias de hoje. Ela tinha um propósito para encontrar com Jesus. Ela disse no teu coração: se eu tão somente, mesmo que eu não fale com ele, mas se eu só tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Todo mundo tocava para ver o que ia acontecer. Aquela mulher tocou esperando algo acontecer. Na igreja as pessoas vêm para ver se vai acontecer alguma coisa, e alguns vêm esperando algo acontecer. O milagre não acontece aonde é necessário, ele acontece aonde é esperado. Então eu preciso esperar, eu preciso crer, buscar e receber de Deus. Então quando eu leio a Bíblia, eu tenho que imaginar aquela cena. Quando eu digo eu sou templo do Espírito Santo, porque algumas pessoas levantam a mão e dizem assim: eu sou templo do Espírito Santo, como se estivesse dizendo: hoje é domingo, como se estivesse dizendo: lá vai o trem. Não tem nenhuma força na sua expressão ou no seu sentimento, porque é uma frase qualquer. Mas quando a pessoa levanta a mão e ela diz: eu sou templo do Espírito Santo, e ela para perceber que ela, um simples mortal, um pecador, um homem que não tem nenhum merecimento algum, um homem que estava condenado ao inferno, um homem que devia a tua vida para o diabo, o homem que sem Deus estaria caminhando a passos largos para a podridão, o homem que andava num charco de lama. Aí ele olha para Deus e vê: pela graça e misericórdia, ele fez o teu sacrifício, morreu por mim, e eu de graça recebi o direito de que ele venha fazer morada em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Isso é algo fantástico. Não é um Deus de quinta categoria, não é um Deus de uma religião qualquer,
é o Senhor Criador dos céus e da terra, é Ele que faz morada em você. Desse jeito, não tem como eu não levantar as mãos e dizer: o Espírito Santo de Deus habita em mim, e baixar as mãos. Quando a gente diz com fé, a nossa boca, ela glorifica e adora ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus fazer morada em mim é algo fantástico, extraordinário. Não tem dinheiro que pague isso, nem a maior fortuna do mundo pode comprar a presença de Deus. Primeiro passo é quando a sua vida se torna um altar para Jesus. Aí Deus começa a fluir do seu interior. Você consegue ler comigo aqui? Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Rios de água viva fluirão do seu interior. Esse rio de água viva é o rio de Deus, é o rio da presença de Deus, é o rio do Espírito Santo, é o rio da visão de Ezequiel. Fluirão da onde? Lá de um ribeiro. Fluirão da onde? Lá de uma nascente. Não, fluirão do teu interior, porque Deus habita em você. E o processo de salvação, o processo de se tornar templo do Espírito Santo, começou dentro de você. Então é de dentro para fora. Rios de água viva fluirão do teu interior, fluirão de dentro. Mas para fluir de dentro tem que ser formado lá dentro, e aí flui para fora. É por isso que você é uma bênção, e pessoas são abençoadas por tua causa, porque o rio da vida está dentro de você. Jesus Cristo está dentro de você. Você é um altar de Deus. Começa tudo dentro de você. Quando você chega numa casa, não tenha medo de falar, mesmo que as pessoas não sejam evangélicas, você pode falar que a paz esteja nessa casa. Alguém um dia me disse, já aconteceu comigo também, ver alguém na rua achar que é da igreja: paz, irmão, e a pessoa olha e não entende, a gente fica: que vergonha. Como diz a Patrícia Mara, que bafão. Eu falei paz para alguém que nem da igreja é. Que bafão! Você está desejando a paz, não lá de fora, mas de dentro, que você tem. Você pode desejar a paz até para o macumbeiro, falar: paz seja contigo, para o feiticeiro, para o idólatra, para quem você quiser, diga paz, porque quando você declara a paz que você está vivendo, quando você chega numa casa, Jesus Cristo chega naquela casa, porque Ele está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Levanta a mão e diz: eu sou templo do Espírito Santo. Essa é a primeira fase. Deixa eu caminhar aqui para a gente conseguir. Primeira fase é quando o seu coração se tornou um altar para Jesus. Fica tranquilo, eu não vou e nem posso perguntar: que fase você está? Qual profundidade da fé você está? Mas se você já aceitou Jesus como teu Salvador, esse é o primeiro nível. Se não aceitou, hoje é dia de aceitar Jesus como teu Salvador, único e suficiente. Versículo 3. É a segunda fase. E ele me tirou, saía aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo artelho. As águas estavam no joelho. Meu irmão, imagine você na nascente de um rio, nascendo no altar de Deus. Você já está com os pés molhados, porque você já está na primeira fase, recebeu Jesus como teu Salvador. Aí o anjo começa a caminhar com você, e você caminha 500 metros, e agora não só os pés molhados, mas a água começou a subir, ela já está nos seus joelhos, no teu calcanhar, nos teus artelhos, como diz aí algumas versões da Bíblia. Esses são
os primeiros passos da vida cristã. Depois de aceitar Jesus como teu Salvador e deixar fluir no teu interior o altar de Deus, você então começa um processo nessa caminhada de mudança de vida. É aquele momento em que você realmente vive uma conversão. Conversão é mudança de direção. Você vira as costas para o mundo, porque antes talvez as suas costas estavam viradas para Deus e olhando para o mundo. Agora há uma conversão. Você dá as costas para o mundo e você caminha olhando para Jesus Cristo.